Olá galera, tudo bem? Professor Raul, vamos lá continuar? Vamos continuar nosso estudo da zoologia, aqueles encontrinhos rápidos, 20 minutinhos, que a gente tenta fazer serem bem proveitosos, passando aí pelos principais tópicos de cada tema. O que é mais cobrado em prova, para ter mais um quê de revisão, beleza? A gente vai tratar no nosso encontro de hoje a respeito dos vermes. A gente vai tratar de plateuminto e a gente vai tratar de nemateuminto. Quando a gente estuda plateuminto e nemateuminto, principalmente a gente tem que saber fazer o quê? Não deixar o vestibular pegar a gente nas diferenciações entre o que plateuminto apresenta de novidade, de estrutura do corpo, e o que nemateuminto apresenta. Embora os dois sejam vermes, eles são completamente diferentes um do outro, a gente não pode confundir um com o outro. E também a gente tem as doenças, as verminoses, típicas de plateuminto, que é a teníase e a esquistossomose, né, que sempre caem, a gente tem que saber o ciclo, e as doenças típicas de nemateuminto, que sempre caem, a gente tem que saber o ciclo. Então, como que a gente vai organizar esse nosso encontro? A gente vai caracterizar esses dois vermes, beleza? A gente vai ver o ciclo de vida de forma bem rápida, mas eu aconselho você a estudar o ciclo de vida de cada uma dessas verminoses, dominar esse ciclo de vida, descrever com a sua letra, da sua forma, no seu caderno, que aí fica mais claro para você, beleza? Mas nós vamos ver aqui a diferenciação entre os dois tipos de vermes e também as doenças que eles provocam, tá? As doenças que eles provocam que caem no vestibular, claro. Então, plateuminto e nemateuminto, a primeira diferença é em relação à organização do corpo. Plateuminto, que é o primeiro que a gente vai ver, são os vermes de corpo achatado, né? Plateuminto, né? Achatado, plateuminto, tá? Eles são triblásticos, olha só que legal. Lembra que quinidário é diblástico? Na hora que a gente chega nos vermes, a gente tem, olha só, um animal triblástico. Ele tem os 3 folhetos embrionários. Eles apresentam ectoderme, mesoderme e endoderme. São os primeiros seres triblásticos que aparecem no nosso estudo da zoologia. É muito importante a gente lembrar disso. A mesoderme é novidade evolutiva de plateuminto, beleza? Mas olha só, eles são acelomados. O que significa ser acelomado? Acelomado, galera, significa dizer que esse animal ele tem um corpo maciço. Ele não apresenta a cavidade do celoma. Ele só apresenta a cavidade digestória. Tá? Ele consegue colocar alguma coisa para dentro do corpo dele. Mas o resto do corpo é todo maciço. Eles são acelomados, beleza? Então vamos internalizar isso. Plateuminto é triblástico e acelomado, beleza? Principal representante dos plateumintos é a nossa famosa planária. Esse bichinho aqui, né? Sempre bonitinho. Clássico que sempre aparece nas nossas provas. Vira e mexe, ele tá aí e não vai ter jeito. A gente vai ter que aprender a respeito dele. Primeiramente, aqui eu tenho boca barra ânus, né? Eu tenho um sistema digestório incompleto. Vou botar aqui boca barra ânus. Sistema digestório incompleto, tá? Muito importante de lembrar que plateuminto tem sistema digestório incompleto. E a gente tem essa faringe aqui, ó, protraída, né? Protaída, né? Pra frente. Ela vai pra frente, né? Funciona como se fosse um aspirador de pó aí. E nós temos aqui esses olhinhos aqui, né? Parecem muito uns olhinhos fofinhos, mas na verdade são chamados de ocelos e não funcionam como olhos, são apenas para detectar a luz. E geralmente quando a planária detecta que tem luz, ela sai correndo dali, ela não fica em lugares que tem muita luz, não. Para que o ocelo serve? Mais para cair no nosso vestibular, tentando a prova dizendo que isso é um olho, tentando dizer pra gente que isso aqui é um olho, que a gente pode chamar isso aqui de olho, e não pode, beleza? Não é um olho, é apenas para detecção de luz, tá? É melhor que nada, mas não é um olho. Já o sistema nervoso surgiu aqui, é novidade de plateuminto? Não, é novidade de quinidário. Ele surgiu nos quinidários de forma difusa e agora vejam, ó, o início dessa tendência à cefalização. Vejam que eu tenho 2 cordões nervosos ao longo do corpo da planária e esses cordões nervosos eles vão se conectando aqui, ó. E na cabeça dela eu tenho um início de um processo de cefalização.
o início de uma concentração de células nervosas aqui, ó, criando essa central de processamento. É um início, beleza? A gente fala que o sistema nervoso não é mais difuso, o sistema nervoso é ganglionar, beleza? No caso dos plateumintos, tanto a respiração quanto a excreção vão se dar pela pele. Então, o xixi do animal sai pela pele como sai o nosso suor. E a respiração também é cutânea. Então, quando você vê uma planária, que depois você joga no Google aí, planária no Google Imagens, vocês vão ver que ela tem um aspecto que ela está sempre molhada, que o corpo dela é sempre molhado, o corpo dela é sempre úmido. Aqui dali é xixi e essa umidade ela usa, né? Esse xixi ela usa para manter a pele úmida, favorecendo a respiração cutânea e também para deslizar. Outra coisa que sempre cai em prova a respeito de plateuminto é a sua capacidade incrível de regeneração. Por ter um corpo muito simples, se eu corto uma planária aqui, ó, corto ela aqui, vou pegar aqui essa espada, ó, corto aqui, ó, eu consigo, a partir de uma, fazer várias, beleza? Isso acontece graças a uma célulazinha especializada que ela tem, chamada de célula mesenquimal, beleza? Vai que cai, célula tronco aí que ela tem, mesmo no indivíduo adulto, ó, produzindo a partir dos fragmentos dela novas planárias, processo de reprodução assexuada por fragmentação. Lembrando, fragmentação nunca é intencional, a planária não fez isso aqui porque ela quis, ou foi um acidente ou foi um ser humano que foi lá para ver de qual é, ó, cortou as partes dela, só para ver regenerando aqui, beleza? Mas nunca é intencional não. Pronto, dito isso, vamos às doenças. Quais são as principais que aqui a gente vai ver só o ciclo, mas vocês vão deixar isso no caderno bem bonitinho aí. Esteníase e esquistossomose. Primeiramente, como que a gente pega esquistossomose e teníase? Olha só, a teníase, galera, é uma verminose provocada pela tênia, que pode ser Solium ou saginata. A tênia Solium é a que você pega consumindo porco, e a tênia saginata é a que você pega consumindo carne de vaca ou de boi, né, carne bovina, mal passada. Então, carne de porco mal passada e carne bovina mal passada, se estiver contaminada com a larva do cisticerco, você pega a teníase. Então, inicialmente eu tenho aqui esse indivíduo que resolveu, mudar aqui para o ponto T, resolveu comer uma carne de porco mal passada, que tem essa larvazinha aqui do cisticerco. Quando ele chega aqui, ó, quando a larva do cisticerco chega no intestino da pessoa, ela cresce e dá origem a um indivíduo adulto aqui de tênia. Esse indivíduo adulto da tênia aqui é dividido, o corpo dele é todo segmentado assim, ó, todo. E ela pode chegar a 6 metros dentro do indivíduo, né? Vive só um por paciente, por isso que são chamadas de solitárias. Cada segmento desse aqui a gente chama de proglótide. Proglótide. A proglótide, ela tem uma estrutura de reprodução feminina e uma estrutura de reprodução masculina. Então, elas são monóicas. Logo, elas podem ficar... Ela está sem cabeça aqui, vou desenhar a cabeça dela. Logo, elas podem ficar dentro do indivíduo se reproduzindo sozinha, beleza? E a quantidade de ovos que uma proglótide pode gerar é muito grande. E são várias proglótides, ó. Então elas ficam fazendo alta fecundação em cada um desses segmentos aqui. Então o indivíduo que tem uma tênia, ele naturalmente ele vai se sentir abatido, cansado, vai ter problemas de desenvolvimento, se for uma criança, etc. Quando ele está com a tênia aqui dentro, essa tênia reproduz com ela mesma, tá? É uma reprodução sexuada, não podemos confundir, é reprodução sexuada. Então o homem é hospedeiro definitivo e as fezes são infestadas de ovos, beleza? Então elimina ou ovos ou proglótides grávidas, né? Proglótides cheias de ovos. Se o porco come o alimento contaminado com esses ovos, ele vai desenvolver a larva dentro do músculo dele, vai desenvolver o cisticerco dentro do músculo do porco, ou do músculo, né, normal, ou do cérebro, ou do olho do porco. Se o ser humano come de novo o porco, ciclo da teníase. Só que o humano pode ocupar um outro papel aqui dentro desse ciclo, né? Ele pode vir aqui e comer
o alimento contaminado com os ovos. E aí, em vez de desenvolver teníase, ele desenvolve o cisticerco no músculo, no olho ou no cérebro, beleza? Aí desenvolve cisticercose. Qual é a grande questão aqui no vestibular? Que ele sempre pergunta: na teníase, o homem é o hospedeiro definitivo, porque é aqui que acontece a reprodução sexuada, e na cisticercose, o homem é o hospedeiro intermediário, beleza? Porque eu não tenho reprodução sexuada aqui dentro. Então, cisticercose, homem se comportando como hospedeiro intermediário, teníase, homem se comportando como hospedeiro definitivo da doença, beleza? Descrevam, estudem, descrevam com as palavras de vocês. Teníase, vira e mexe, sempre cai, tá? Esquistossomose ou barriga d'água. A esquistossomose é provocada por um verme um plateuminto chamado de Esquistossoma mansoni, que provoca uma inflamação do fígado. O fígado cresce muito e a pessoa acaba ficando com a barriga dilatada. Por isso que chama de barriga d'água, beleza? Mas logicamente não é água, é o fígado dilatado. O fígado já é um órgão grande. Quando ele está inflamado, então, provoca uma distensão muito grande do abdômen. Por isso que a gente chama de barriga d'água. Como que vai acontecer aqui? Então, inicialmente eu tenho um homem doente, um homem que está com esse esquistossoma mansoni no intestino dele, né, e no fígado também, e no esquistossoma mansoni que está presente na barriga desse homem, né, no intestino desse homem, ele está realizando uma reprodução muito curiosa e muito cobrada em prova. A gente tem o macho vivendo dentro da fêmea, a fêmea vivendo dentro do macho, no canal ginecóforo aqui. Então, eles têm sexos separados, tem o macho e a fêmea, mas um vive dentro do corpo do outro. Então, é sempre um casal junto aqui, ó. Beleza? Estão reproduzindo o tempo inteiro, produzindo milhares e milhares de ovos. Então, quando esse homem vem e faz suas necessidades em uma região não adequada, os ovos contaminam a água. Eu sempre tenho a figura de um lago aqui, né? Quando a gente está falando de esquistossomose. Sempre tem esse lago aqui. Ou então, caga, faz cocô no solo e a água leva o cocô até a água, então ele já faz cocô direto na água, né, gente? Tem gente para tudo. Os ovos são levados pelas fezes e eles eclodem. Quando o ovo eclode, surge uma larvazinha ciliada chamada de miracídio. Não podemos confundir os miracídios com as cercárias, tá? Então, quem sai do ovo é o miracídio, a larvazinha ciliada. Para o miracídio terminar o seu desenvolvimento e se tornar uma cercária, eu preciso desse caramujo aqui, ó. Beleza? O Bionfalaria, tá? Então, eu preciso desse caramujo para que o miracídio entre no corpo do caramujo e dentro do corpo do caramujo ele muda a morfologia dele e se torna uma cercária. Ele se capacita a virar uma cercária. Então, galera, como que o vestibular gosta de cobrar muito? Se não tem caramujo, não tem como o miracídio virar cercária. Então, você impossibilita esse ciclo aqui, ó. Se você elimina o caramujo, você elimina esse ciclo. Isso já caiu até no Enem. Se você usa um mugicida, né, que é um produto para matar molusco, você elimina o caramujo, você elimina esse ciclo todo aqui. Esse ciclo fica comprometido. Beleza? Então, o miracídio entra no caramujo e aí, dentro do caramujo, ele se transforma em cercária e sai para infectar um novo homem. Por que ele precisa se converter em cercária? Porque é na forma de cercária que ele tem a capacidade de penetrar de forma ativa na pele do homem. Esse carinha aqui tá aqui, ó, tomando um pezinho aqui dentro da lagoa, de repente ele começa a ter o pé atacado pelas cercárias, ele começa a sentir o pé coçando. Então as pessoas chamam de lagoas de coceira, já apareceu assim em prova, lagoas de coceira, sente o pé coçando, nada mais é do que as cercárias penetrando na pele de forma ativa. A cercária entra e nesse homem, no fígado desse homem, vão se desenvolver novas larvas de esquistossoma mansoni, beleza? Como que o vestibular cobra? Te confundindo miracídio com cercária e essa grande questão aqui, ó, da importância da presença desse caramujo, beleza? Então, galera, descrevam teníase e cisticercose, descrevam esquistossomose. Nada substitui o estudo de vocês individual, tá? A aula é mais pra gente, né,
ver a pessoa, né, esclarecer as coisas pra gente, mas o nosso estudo individual é muito, muito importante, tá? Então façam texto de citossomose, texto de teníase e cisticercose, beleza? Vamos continuar nas nossas diferenciações. Próximo filo, nemateuminto. Os nemateumintos são os vermes de corpo cilíndrico, né? Aquela famosa lombriga, né? Quando a gente fala em lombriga, é de nemateuminto que a gente está falando. Lembra que plateuminto era acelomado? Aqui não. Aqui não é mais acelomado. Aqui é o típico de cair questão sobre isso. Eles são pseudocelomados e são os únicos pseudocelomados. Quando a gente fala de pseudoceloma, a gente está falando de nemateuminto, beleza? Mas olha só o passo aqui, ó. Sistema digestório agora é um sistema digestório completo. Acabou aquela brincadeira. Não tem mais. Agora eu tenho a boca e eu tenho o ânus. Então vejam, são bem diferentes, plateuminto e nemateuminto, beleza? Vamos ver aqui, só para a gente trabalhar aqui rapidinho, essa questão do que é um pseudoceloma. Olha aqui, tenho aqui um nemateuminto, boca e ânus, sistema digestório completo, e eu cortei ele no meio. Então aqui eu tenho, ó, endoderme, beleza? Revestindo a cavidade digestória. E aqui eu tenho um pseudoceloma aqui em amarelo, ó. Esse pseudoceloma, na verdade, ele é um espaço. Ele é preenchido por um líquido, né? Aqui nesse desenho ele podia estar em branco, de uma forma que você veja que ele é um espaço. Um celoma nada mais é do que um espaço. Só que o que acontece? Por que a gente chama esse aqui de pseudoceloma? Devido ao nosso conceito de celoma. O que é um celoma? Celoma é uma cavidade completamente revestida de mesoderme. Isso é um celoma de verdade, uma cavidade revestida de mesoderme. Só que vejam que essa cavidade do pseudoceloma, vou te trocar aqui o pointer, porque talvez fique melhor. Ó, essa cavidade aqui do pseudoceloma, ela está sendo revestida de mesoderme e endoderme. Ó, aqui eu tenho um endoderme e aqui eu tenho um mesoderme. E o espaço é o pseudoceloma. Se eu tivesse mesoderme e um espaço, aí eu teria um celoma de verdade. Como eu não tenho, isso aqui é um pseudoceloma, beleza? Então, vejam que se você virar para o nemateuminto e falar, você é que nem uma planária, ele vai falar, nananina não, planária tem um corpo achatado, meu corpo é cilíndrico, planária é acelomado, eu sou pseudocelomado, planária tem sistema digestório incompleto e meu sistema digestório é completo. Além disso, nós temos dimorfismo sexual. A fêmea é completamente diferente do macho. A fêmea é muito maior que o macho e o macho tem um gancho aqui, ó, com as espículazinhas copulatórias para se ligar ao poro genital da fêmea e fazer a cópula. Ele é muito menor que a fêmea, beleza? E ele tem essa voltinha aqui, esse ganchinho. Quando a gente consegue diferenciar só de olhar a fêmea do macho, a gente fala que a espécie apresenta dimorfismo sexual, beleza? Se atentem a essas características de diferenciação aqui, tá? Vamos ver então as principais doenças. Galera, toda verminose, essa questão de sintoma, só a filariose que vai ter um sintoma mais nítido, assim, né? Todas elas vão ter apatia, mal-estar, pode sair nas fezes, pode ter sangue nas fezes, dependendo do grau dessa verminose, dificuldade no desenvolvimento da criança, perca de apetite, várias coisas podem surgir aí, ou aumento exagerado do apetite. Vamos focar mais no que cai. Então, o que cai, basicamente, é a gente saber diferenciar as formas de transmissão da ancilostomíase, né, que é o amarelão, a ascaridíase, que é o verme mais comum que tem, tudo quanto é criança tem, atinge milhares e milhares de pessoas no mundo, e a filariose. São essas três que a gente tem que saber. A ancilostomíase, galera, é uma doença que passa da seguinte maneira. Primeiro que a gente tem um ciclo aqui que eu aconselho vocês estudarem, que é o ciclo onde esse verme caminha pelo corpo da pessoa, né? Vai até no pulmão. Então, na ancilostomíase a gente pode ter até tosse, tá? O verme caminha pelo pulmão, vai, é deglutido, volta. A gente tem quando a gente tem o verme passeando assim pelo corpo, geralmente é nemateuminto, tá? Então,
Só que isso aqui eu vou deixar como deverzinho de casa para vocês. Se vocês pesquisarem o ciclo da ancilostomíase aí no corpo, beleza? Então, o verme fica aqui no pulmão até ficar na fase adulta. Deixa eu ver se aproximo mais. Aproxima. Até a fase adulta, migra para o intestino para ele reproduzir de forma sexuada, ou seja, um homem hospedeiro definitivo, e produzir os ovos. E por que ele vai produzir os ovos no intestino? Porque é a partir do intestino que saem as fezes e é aí, a partir daí que os ovos vão ganhar a liberdade de contaminar outros hospedeiros. Então a gente tem o verme fazendo reprodução sexuada aqui no homem, contaminando as fezes, a larva vai para o solo e a larva, penetra na pele quando você anda descalço. Isso que é importante, isso que cai em prova. A comparação entre a forma de transmissão entre a ancilostomíase, que é com a penetração ativa aqui na pele, ativa na pele, e a ascaridíase, que é o verme mais comum que você pega, tá? Faz reprodução sexuada no intestino também, Só que você pega quando os alimentos, tá, estão contaminados com ovos. Vejam, ancilostomíase é a penetração na pele e ascaridíase é alimentar-se de alimentos contaminados, beleza? Mas ambas provocam anemia, né? Problemas de desenvolvimento, de ganho de peso e por aí vai. Sonolência, irritabilidade, né? Características típicas de verminoses, mas o vestibular sempre vai em cima disso. Essa penetra pela pele, tem esse passeio aqui, que vocês vão fazer de dever de casa, e essa aqui, ascaridíase, é pela ingestão dos ovos por meio de alimentos contaminados. E a filariose. Qual o problema que dá filariose, galera? É uma verminose transmitida por um mosquito. Ela é transmitida por um mosquito Culex, que nada mais é do que a nossa famosa muriçoca. Beleza? Vejam, é um verme que a pessoa pega a partir de um mosquito, como se fosse um vírus, como é o vírus da dengue, né? O mosquito pica uma pessoa com filariose, pega as larvas do verme e pica uma outra pessoa normal, né? Uma pessoa que não tem a doença, uma pessoa saudável, que acaba desenvolvendo a doença. O que a filariose faz? Quando os vermes se desenvolvem, eles obstruem os vasos linfáticos, impedindo o retorno da linfa. Lembrando que o sistema linfático precisa de um movimento, né, para retornar. E a linfa acaba se acumulando nos tecidos, podendo levar, então, a filariose, ela pode levar a essa situação aqui, né, a esse quadro que nós chamamos de elefantíase. O que eu quero afirmar com vocês? As diferenças de nemateuminto para plateuminto e as formas de transmissão. Ancilostomíase entra pela pele, andando descalço. Ascaridíase, alimentos contaminados. Filariose, obstrução de vasos linfáticos. E a transmissão é por um mosquito. O vestibular gosta muito de pegar o candidato nisso, porque ninguém nunca espera que uma verminose seja transmitida pela picada de um mosquito. Beleza? Então é isso, galera. Estudem cada uma dessas doenças aqui, Deixem cada uma dessas doenças muito claras para vocês, com o ciclo de vida descrito no caderno de vocês, tá? Que aí vocês vão estar garantindo um aprendizado muito importante para a prova, tá bom? Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.